Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 24, bora para o nosso fechamento de pregão. Bora ver o que aconteceu hoje de interessante. Tá, a gente teve hoje no mercado, né? Ontem mesmo, Donald Trump, né, ele anunciou cessar-fogo, né, entre Israel e Irã. E o mercado hoje ele tentou precificar, então, esse cessar-fogo. Bora começar aqui pelo DXY. O DXY, rapidamente, né? Só para a gente chegar no dólar, porque essa aqui é a nossa taxa externa. Não tem como operar o dólar futuro sem olhar para o DXY, tá, galera? Não tente fazer isso. Operar o dólar, né? A nossa paridade, o USD-BRL, sem olhar para o DXY, tá? Isso é basicamente possível. Então, DXY, né? DXY, ele abriu um gap de baixa, inclusive ali no fechamento, né? Que ele desceu, olha só, né? Então, ele fez uma movimentação bem baixista e depois desceu de novo mais um degrau, né? Agora ele tá no 97, né? 97. E foi inclusive mais ainda, né? Porque o que acontece? O DXY ele também tem pontos nevrálgicos, né, galera? Todo índice, ação, cripto, né? O próprio Bitcoin tá conseguindo. Ele passou, se não me engano, né? O Bitcoin aqui passou, tá em cima dos 105 mil, 106 mil, né? Mas são pontos nevrálgicos e o dólar também tem, né? Em 500 pontos. Então, do 700, né, ele passou logo um degrau e ficou segurando aqui durante a madrugada, até umas 9 horas, né? Olha só, ele estava aqui no 97.500. 97.500 é essa linha. Depois, tá quase retornou, né? 97.490. Mas durante, inclusive, a fala do Powell, né? Que foi uma fala um pouco mais apaziguadora, falando que o dólar ainda vai ser o porto seguro do mundo, etc. Né? Mesmo assim, o DXY ele experimentou de novos ares aqui. Né? Então, teve o índice aqui da nossa agenda. Né? Nós tivemos a taxa de inflação aqui no Canadá, DXY ele deu um pequeno spike para baixo e depois o Powell falando, né? Foi uma movimentação às 11 horas, isso, qual o DXY ele tentou perder, né? Só que ele voltou, tentou perder esse range de mercado. Tá, então para o nosso câmbio, o dólar futuro, eu coloquei aqui, né? A gente tem aqui a máxima da CME, tá? Aqui em cima tá o BRLT, a taxa máxima de câmbio, né? Cadê aqui a nossa mínima da CME, que ele andou um pouco mais durante a madrugada, né? E a taxa mínima de câmbio, né? Inclusive tá o POC aqui e o parâmetro de abertura. Todos esses aqui, aliás, o taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio e parâmetro de abertura é dado pela B3, né? A gente tem que dar uma olhada lá no site. Então o câmbio ele já abriu gap de baixa, obviamente porque o DXY estava já num gap de baixa, né? Mas ele conseguiu trabalhar até que numa estrutura de alta, né? Aqui numa estrutura de alta e ficou no polo positivo, né? Numa leve alta, sendo que ele fez a primeira Petax, né? Aqui é a nossa primeira Petax e depois o nosso spot, né? Tá aqui, nosso spot, obviamente que eu já coloquei aqui, né? Na nossa planilha. Lembrando que nosso FRP0 tá de 6,5 pontos. Estamos chegando perto da nossa rolagem, então esse número entre o preço à vista e o preço futuro ele vai diminuindo, vai ficando um pouco assim, mais
não diria que fácil, né? Porque depende muito da macro, mas essa distância ela fica mais fácil de ser buscada conforme nós vamos nos aproximando do próximo contrato, né? Que a gente está trocando. Tem um contrato antigo e com um novo contrato. Então, primeiro, tá aqui a nossa primeira Petax, né? Futura, e o preço à vista tá aqui embaixo, né? 6 pontos e meio, 6 pontos, isso. Depois ele ficou trabalhando de uma forma um pouco mais alta, mas depois com a fala do Powell, né? Então eu acho que esse aqui foi inclusive um dos melhores trades, tá? Que era pareado com o nosso DXY. É bem verdade que aqui nós estamos no 5,50, né? Essa aqui é uma região bem defendida, né? Pelo exportador e importador. Mas hoje, com o câmbio, eu entendo que as previsões do câmbio elas são muito difíceis, mas eu acho que o câmbio ele vai tender a baixar um pouco mais, né? Mas hoje ele está trabalhando e vai encerrar muito provavelmente acima do lá pelo, ele já fez o ajuste aqui no 525, né? 525, onde nós temos a nossa opção, né? A opção mais forte, que alguns traders falam que a opção querem colocar ou fazer algum tipo de cálculo em 10 e 10 em 5, né? Mas não é bem assim. Eu já falei aqui que é no 75 e no 25, justamente onde ele parou, né? No 25 é que a gente tem a opção, né? A opção no câmbio. Então, ficou trabalhando aqui, né? Na segunda, buscou o preço futuro e o preço à vista, né? E depois fez um pouquinho mais embaixo a outra Petax. Né? Agora, cadê a nossa Petax futura? Tá. Terceira Petax futura, tem alguma coisa errada que eu acho com o nosso indicador, né? Então, a gente tem aqui uma diferença de poucos pontos de uma para outra, né? E depois ele conseguiram, né? Os dealers de mercado conseguiram colocar no 5,50. A nossa Petax final ficou no 494 praticamente. Obviamente que eu já coloquei aqui, tá? Ele não conseguiu buscar o nosso T0, o spot do dia, né? Opa, tá bem aqui. Então, e trabalhou também um POC de ontem, né? Ele parou em cima da média e fez o ajuste aqui para cima, tá? Essa performance um pouco mais altista, né? Embora ele tenha começado nesse gap de baixa, foi devido ao juros, né, galera? Os juros, olha só, ele trabalhou um pouco mais baixista, tá? E isso ajudou a nossa bolsa, né? O mini índice também. Só que depois a gente começou a ver uma certa reação dos juros, né? Principalmente aqui da ponta mais longa, do F35, 32, 31, 30, né? E a ponta média estava um pouquinho mais flat. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Olha só como tá. Obviamente que eles já estão, né, no pré-fechamento e tá um pouco ponta média, ponta longa, um pouco mais flat, meio que trabalhando de forma mais mista, né? E a ponta mais curta trabalhando de neutro, né? Inclusive o mini índice já abriu em leilão, né? Então, basicamente foi isso para o câmbio, né? Agora para o nosso mini índice, ele fez uma movimentação muito boa aqui, né? Que eu considero que esse aqui sim sempre é uma excelente operação, né? O que acontece? Mini índice, né? Ele abriu um gap de alta, tá? As outras bolsas, deixa eu mostrar aqui no mundo, né? Aqui, ó, as outras bolsas elas fecharam, né?
em alta, tá? As bolsas elas fecharam em alta. Então, eu entendo que esse sentimento foi muito bom para nossa bolsa também, né? Inclusive o nosso Ibov fechou aqui com 0,45 de alta, tá, galera? Então, nosso mini índice, né? Ele veio aqui, inclusive, trabalhar o ajuste e o POC, essa região aqui, que é uma região muito forte, não conseguiu passar, né? Até aqui, então, eu entendo que a venda para trazer para essa região, que é o 138.700, 750, 760, seria interessante, né? Fazer uma parcial e tentar trazer aqui mais para baixo. Só que não foi isso que aconteceu, né? Depois, com a abertura do mercado americano, que intensificou, né, o mercado, né, os players eles se sentiram motivados a comprarem. Inclusive chegou a 1% de alta ao nosso mini índice e bateu aqui na nossa amplitude média diária, que está aqui no 140.500, né? E 600, né? Praticamente, isso aí. Então, nosso mini índice, meu entendimento, esses trades aqui, né? Para mim esse trade aqui foi bem bom, né? Essa operação nesse nível aqui de compra para pelo menos trazer e vir desafiar e colocar no bolso, né? Aí daqui eu já não sei se seria interessante a compra, né? Porque ele não está conseguindo passar. Mas os players, né? Aqui com o nosso EWZ e o BR Titãs, olha só. EWZ trabalhou numa tendência de alta, tá? Tá 1.6 e o BR Titãs também, né? Trabalhou numa tendência de alta, mas devolveu um pouco mais ali, que são as nossas ADRs, né? Então, e o que foi aconteceu com o nosso mini índice, né? Devolveu esse movimento. E sim, para mim o alvo seria aqui, estando um player comprado aqui, seria o alvo seria 140 mil, né? Acho que seria um alvo bem plausível, tanto que a gente vê aqui uma certa, eles fecharam, né, posição, e o preço ele ficou um pouco lateral por alguns minutos, mas depois buscou 1%, né? Então basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês uma excelente noite. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, valeu!